partidas onde a análise ela precisa ir além do resultado, além das 4 linhas, além do centro de treinamento. E o que a gente precisa falar antes de começar a analisar essa vitória do Fortaleza sobre o América, é como o clima dentro do departamento de futebol do Fortaleza estava calamitoso, estava em ebulição antes de a bola começar a rolar no Castelão. E foi daqueles dias que você, assim, pelo menos de minha parte, eu só lamento profundamente. A gente observa e lamenta profundamente porque são práticas que, infelizmente, ainda fazem parte da realidade do futebol brasileiro. Não é aquele papo de não, em pleno 2022, que porra nenhuma, velho. A galera ainda tá nos anos 80, né, no futebol, aqui no Brasil, em vários aspectos. E o que se viu ali no desembarque dos jogadores do Fortaleza é só parte disso. Né? Jogador sendo agredido com capacetada. Então é você ser profissional e vamos lá que esteja desempenhando mal o ofício para o qual você foi contratado. Tá? E aí você chega e tem alguém insatisfeito, seja um cliente, um fornecedor, está insatisfeito com sua performance e mete o capacete na sua cara. É disso que a gente está falando. A gente precisa entender, né, que o futebol ele não ele é um extrato da sociedade, mas ele não pode ser extraído da sociedade. Você não pode analisar o futebol com regras à parte. Não pode ter certas distorções ou contrações do que você acha correto ou do que você acha errado. O que a gente viu aí foi uma porra de uma agressão a jogadores de futebol profissional, a pessoas, a seres humanos, momentos antes, dias antes, né, de um compromisso do time pela Série A, de um novo compromisso do time pela Série A. Meio essa confusão ainda, teve vídeo vazado de festa, tem jogador dispensado, e reunião, cobrança, reunião da comissão técnica do elenco com parte da torcida, conversa franca. E aparentemente ali se colou uma fissura que se abriu de forma muito clara. E é aí que o cenário do jogo se dá. Então é por isso que eu falo que não dá para a gente começar a falar da bola rolando. Não é falar que a bola começou a rolar e que o Fortaleza estava falhando e que apresentou espaços e que por pouco o América não abre o placar. Não é isso aqui. Isso vai estar aqui na nossa análise, mas a gente precisa começar um pouco antes. Então, Luca, como o Minhoca falou, você tem suas fontes, você tem seus canais aí, e eu queria que você trouxesse um pouco mais, né, além do que eu trouxe, a minha visão, só uma breve descrição dos fatos, com uma análise um pouco mais rápida minha, mas queria que você também trouxesse o seu olhar, a sua análise sobre esses fatos que ocorreram antes desse compromisso do Fortaleza com o América. Obrigado, Celso. Eu tô tendo até muito cuidado para não abaixar muito a cabeça, porque eu olhei que a minha careca fica muito reluzente se eu fizer isso. Então, eu vou evitar abaixar muito a cabeça. Eu já vi muita gente, por exemplo, criticando a atitude de afastar o Lucas Crispim, alguns momentos a questão da torcida do Fortaleza. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro nessa situação, que é uma coisa que eu sou muito contra, é quando nós da imprensa colocamos que são bandidos, né, criminosos travestis de torcedores. Eu discordo completamente. São torcedores que também são criminosos quando fazem esse tipo de situação. Acho que a gente tem que parar de separar. O cara que fez isso, ele é um criminoso e um torcedor. Mas ele está sendo criminoso ali. Ali ele não está sendo ali ele tá sendo criminoso. E aí a gente tem que separar. Mas eu entendo o ponto de vista do Luca, porque não é que o cara não é torcedor. Tanto é, assim, ele se acha torcedor no ponto de fazer isso. Em nome do amor dele pelo clube, entendeu? De maneira totalmente criminosa. É por isso que eu acho bom não separar, porque, por exemplo,
o Luca, ele é formado em jornalismo e é torcedor, entendeu? Então, assim, Sim. Isso não... ele não é torcedor, ele é jornalista, entendeu? Ele não é torcedor, ele é criminoso. Eu acho que dá para você ser várias coisas... Separar. E mesmo assim ao separar. Mesmo tempo. O que foi o ato criminoso, que foi uma agressão ali, que poderia ter sido algo mais grave, que não aconteceu, mas já foi grave. Mas eu acho que realmente eu sou da mesma linha, sabe? Eu não gosto de fazer separação por questão de adjetivo. Eu discordo bastante de vocês. Mas aí, eu vou ter um ponto nesse aqui. Eu tenho um ponto. Frontalmente. Eu discordo mais frontalmente de vocês. Eu acho que. É porque eu tenho um ponto para chegar. Acho que é impreterível separar. Eu acho que a gente tem uma obrigação coletiva de separar as duas coisas. E eu tenho um ponto para chegar lá. Essa obrigação. Por que eu falo isso? Porque tá na hora de individualizar quem comete a agressão. Não de generalizar, individualizar. Por isso que eu falo que... você vai individualizar dizendo que todo mundo é torcedor, Luca? Porra, por isso mesmo. Porque tá na hora de individualizar, Celso. Tá na hora de... Aquele ali que é o torcedor, não é torcedor, ele não é tão torcedor, ele é criminoso. E ele tem que pagar por isso. Porque no momento que a gente generaliza, a gente traz, por exemplo, no caso em Pernambuco, vocês têm uma relação de TOs com clubes um pouco diferente do que a gente tem aqui no Ceará. Mas aqui, por exemplo, na hora que houve agressão, já estavam começando a colocar a culpa numa torcida organizada aqui local. E o cara nem membro de organizada era e nem fardado de organizada estava. Começa por aí. Tem um ditado muito interessante que um amigo meu, torcedor, Renan, diz muito. Ele diz: o Brasil é o único país do mundo onde um cara tá com um bambu, taca na cabeça de outro e proibido no estádio é o bambu. E eu acho que, primeiramente, o que deveria ter sido feito era, e aí parte do clube, por tudo que tem acontecido, o jogador, se quiser ou não, deveria já ter se identificado o torcedor e o torcedor punido. Punido. Torcedor que agrediu o Robson, porque ainda querendo ou não é um torcedor, apesar de bandido, aí que eu chego aqui na questão da individualização. Ele já deveria ter sido identificado e punido. E aí daí que sai a identificação. Agrediu o jogador, o clube vai chegar lá e, cara, esse bicho não pode entrar no estádio por 2 anos. Porque ele agrediu um jogador. Então tem que começar a fazer esse tipo de ação. Do clube dizer, agrediu, identificou, leva na polícia, processa, proíbe de ir em estádio, expulsa do quadro de sócio se for sócio, pune. Processo penal. Tem que começar a fazer isso. Por isso que eu sou contra as generalizações. Agora, levando a situação aqui, o torcedor, ele tinha, tirando esse momento, o torcedor que foi apenas protestar, que foi os outros 3.999, eles estavam no direito deles de protestar. Todos. O Fortaleza vinha mal e coisas que a gente vinha alertando do começo da temporada. Falta de contratações, as coisas foram sendo colocadas debaixo do pano no Fortaleza. E aí, uma hora ou outra, explodiu. O Fortaleza deixou tudo chegar no momento que até explodiu. E a situação já era muito ruim, o clima já era muito ruim. E fica pior quando o Lucas Crispim, que é um jogador que vem sendo muitas vezes criticado, e muitas vezes a gente chegou aqui e falou do extracampo do Lucas Crispim, e a gente não começou a falar do extracampo do Lucas Crispim em janeiro. No final do ano passado, já se alertava ao extracampo do Lucas Crispim. Por exemplo, eu, em uma live no fim do ano passado, no Expresso Tricolor, eu citei: o Lucas Crispim está lesionado, o Fortaleza está precisando dele, e ele estava na farofa da GK. O cara lesionado. E o Fortaleza necessitando desse jogador para uma disputa de reta final, uma disputa de vaga na Libertadores direto ou não. Então era surreal a falta de comprometimento do Lucas Crispim. Não é de hoje. Não é de hoje a falta de comprometimento do Lucas Crispim. E eu vi muitas pessoas criticando o Fortaleza, muitas pessoas criticaram o Fortaleza pelo afastar do cara. E aí vamos entrar aqui no último contexto, já que as críticas ao extracampo do Crispim já levam mais de 6 meses. Um jogador que em 2022 vinha em péssima fase, tanto que foi virar reserva do Juninho Capixaba num consenso do torcedor, o que é surreal, mas é um consenso entre os torcedores do Fortaleza que hoje
o titular era o Juninho Capixaba, pela fase horrorosa do Lucas Crispim, que não aguenta 90 minutos, que lesiona, que tá sempre na farra. Cara, o Lucas Crispim toda semana tava na farra, cara. Toda semana tinha foto do Lucas Crispim em farra. Dia anterior a treino de manhã, o Lucas Crispim na noite. Então o torcedor também já tava aqui, pô, cara, o time tá mal e o cara tá... Então o cara tem direito até a folga dele? Tem. Todo mundo sabe que o jogador tem que ter direito à folga dele. Todo mundo sabe que o jogador tem direito à folga dele. Porém, o Crispim não estava de folga quando chegou aqui na sexta-feira. O Fortaleza não treinou na sexta, porém o Fortaleza ia treinar no sábado de manhã, treino marcado. E as fotos estão para quem quiser ver aí na internet, as fotos da festa, as fotos da quantidade de bebida que tinha na festa. O treino foi adiado de manhã para de tarde porque o Crispim não ia treinar de manhã. A diretoria, o grupo, cara, no dia que teu colega de clube é agredido, que a torcida com milhares de pessoas vai no aeroporto, cobra o teu time na lanterna, não era um bom momento para estar fazendo esse tipo de situação. Ele é um atleta profissional. Não uma coisa, por exemplo, eu hoje tive um dia ruim no trabalho. Amanhã eu tenho que trabalhar de tarde. Vou tomar uma cerveja lá no cantinho acadêmico. É diferente, eu não trabalho com o meu corpo. Amanhã, se eu estiver em más condições, eu tomo um café e ele meio que vai ser suficiente. O Crispim, se ele bebe, vira uma noite e vai treinar, aumenta o risco de lesão, ele não treina no mesmo vigor físico. A médio e longo prazo, a gente vê a quantidade de lesões que o Neymar está tendo. Não é só porque o campeonato francês é mais forte ou pega um duro com ele. É claro, no momento que você bebe mais, você está mais na noite, você não se cuida, você não tem um descanso adequado, você é mais propenso a lesões. Não à toa, 60% das lesões do Neymar no PSG foram musculares, não foram de impacto. 60% do tempo, 60% do tempo que o Neymar estiver fora, não de lesões, 60% do tempo que o Neymar esteve fora foi por lesões musculares. Lesões musculares é a cara do jogador que não tem descanso. E a mesma coisa do Crispim. O Crispim, desde que chegou no Fortaleza, só teve lesão muscular, que é a cara de um jogador que não descansa, que não tem não tem um descanso apropriado. Então foi a gota d'água. Foi realmente a gota d'água. O clube levou, ok, bicho, esse cara não quer estar aqui. Esse cara não respeita o clube. O clube nessa situação, ele não tá jogando nada, ele tá no banco. O colega dele é agredido. O clube, na minha opinião, fez mais do que certo em afastar o Crispim. O Crispim não foi dispensado. O Crispim foi afastado. Isso vai ser revisto durante a semana. Vai ser conversado entre Crispim, diretoria e Vojvoda. Mas também o Crispim, qualquer jogador, tem que entender que o Fortaleza na casa da mãe Joana. Por exemplo, Renato Kaiser também está afastado. Está afastado. Hoje, por exemplo, agora há pouco, o Yuri Pinheiro, numa live do Razão Tricolor, Yuri Pinheiro, que é o conselheiro do clube, não é dirigente, mas, por exemplo, é um dos responsáveis pela questão das torcidas como é o nome? Das embaixadas do clube pelo Brasil. Yuri Pinheiro estava dizendo em live hoje, por exemplo, que o Renato Kaiser se recusou a jogar hoje. O Vojvoda pediu para jogar, ele se recusou a jogar. Então, tem algo errado. Tinha algo errado ali dentro. A nota do clube pedindo para o Crispim, dizendo que o Crispim foi afastado, foi curtida por outros jogadores do elenco. Isso diz muita coisa sobre o que estava acontecendo. Então, o clube... O boleiro ele tem as cartilhas, né? O boleiro, como qualquer profissão, e acho que a de futebol, o jogador de futebol tem características bem específicas mesmo, assim, bem peculiares, e a danada da cartilha é uma delas, né? Uma cartilha de um regulamento tácito de comportamento, porque a gente pode citar vários exemplos de maiores jogadores do mundo, a jogadores de destaque de suas equipes, de jogadores que nunca deixaram a farra. Tipo, Ronaldinho Gaúcho nunca deixou a farra. A Neymar nunca deixou a farra. Ronaldo nunca deixou a farra. Romário nunca deixou a farra. Romário deixei por último porque Romário desse é o que não bebia. Ronaldo fuma até hoje, cara.
Sim. Jogador de futebol profissional que fumava todos eles tiveram carreiras abreviadas. Ele foi para uma Copa de 2006 na pior condição física, né? A gente viu naquela Copa de 2006 possível, né? Então, totalmente assim, despreparado. Mas ali em 2006 eles faziam aquilo, assim como em 2002 ele já fazia aquilo também. Quando foi o melhor do mundo, quando conquistou uma Copa para o Brasil. Uma hora pesa, né? E não é nem que uma hora pesa. Uma hora pesa. Fisicamente você está corretíssimo. Inclusive, eu achei muito interessante a análise que você faz sobre lesões musculares. Então, uma hora vai pesar para esses atletas. Agora, no caso do Romário, nem tanto. Eu falei, Romário, de certa forma, se cuidava no sentido de não beber, né? Que o álcool realmente ele prejudica muito o metabolismo, mas o que eu quero dizer que uma hora pesa, e aí é onde eu concordo mais com você, é que a hora que pesa é a hora que o rendimento do time baixa. É aí que vai pesar. Enquanto você estiver metendo gol, enquanto você estiver ganhando título, enquanto você estiver resolvendo para o seu time, a galera vai tratar de forma romântica até. Vai tirar foto com você, como era a galera do esporte, a torcida do esporte com o Diego Souza. Foi um cara que nunca deixou a farra, a torcida do esporte nunca se incomodou com isso, nunca. Por quê? Porque o cara era o cara que resolvia. Agora, há 2 anos, o Thiago Neves, né, Celso? Eu lembro que tinha muitas fotos ali e a cerveja escondida embaixo da mesa, todo mundo sabia que estava bebendo, né? Mas tipo assim, ele foi fundamental naquela permanência de 2 anos atrás. Isso, exatamente. Então, assim, a cobrança vai ser relativizada, né? Isso a gente sabe. E aí é o danado, onde fala danado da cartilha, né, pô? E aí foram todos os relatos que Luca trouxe em relação até o post do Fortaleza comunicando o afastamento de Crispim ter sido curtido por outros atletas. Porque isso contraria a porra da cartilha, velho. Você não pode estar nesse cenário que a gente descreveu aqui, de torcedor batendo em não sei quem, em cobrança de não sei o que, sabe? Esse cenário de ebulição, fundamentalmente, você estando na lanterna do campeonato, Lucas, fundamentalmente, jogando a bolinha que o Fortaleza vinha jogando, desperdiçando as chances que o Fortaleza vinha desperdiçando, aí você não pode, sendo uma das principais contratações do clube, você tendo um dos maiores salários, você sendo uma das pessoas nas quais existe a maior expectativa, você não pode simplesmente, depois de um novo revés, não, vou ali curtir. Celso. Porra, velho. Porra, claro que não pode, velho. Claro que aliás, não pode, pode. Né? Poder pode, não vai ser preso por conta disso, provavelmente não vai ser demitido por conta disso, é algo que a gente pode discutir na sequência, mas tá aí. Foi duramente prejudicado, tá afastado do elenco. Virou um pária do grupo, pô. Um cara que a galera não quer por perto. Quem tá defendendo ele é Neymar, que tá do outro lado do planeta, que tem o mesmo perfil, mas que, de certa forma, continua resolvendo. Que nunca foi lanterna de um campeonato, né? Nunca foi, deixar claro. Então ele não sabe a situação, né? E olha que assim, o Neymar é um dos caras que é mais cobrado. Eu gosto muito do futebol do Neymar, e às vezes eu vejo também. Que há realmente uma má vontade com certas coisas do Neymar. E eu entendo perfeitamente a raiva, porque ele passa longe de ser um jogador que cause uma empatia. Na verdade, ele é muito antipático, o mínimo para falar dele, porque realmente tem uma questão de caráter, muitas vezes ali do Neymar, porque quando ele colocou essa postagem, obviamente, o tamanho do Neymar, para falar isso de um jogador, que tudo bem, é do Fortaleza, amigo dele, é bom a gente lembrar, tem um outro amigo também, que é o Lucas Lima, que jogou hoje. Né? E pra caramba, correu, e que metade do gol foi dele. Em campo. E que foi melhor em campo. E é isso, essa é a questão. Então, assim, há pessoas e pessoas. Por exemplo, fazemos parte aqui de um mesmo grupo, que fazemos aqui essas lives sempre. Cada um aqui tem uma maneira de viver sua vida, certo? Sim. Então, tipo, galera, olha, Minhoca, Luca, Léo, Fred, Cássio, todo mundo que vai analisar uma partida tem que ter pelo menos visto o jogo, pô. Pelo menos ter visto o jogo. Se eu chego aqui sem ter visto nada da partida e começo a, sabe, inventar coisa do que eu ouvi e tudo mais, o cara pode perceber, pô, esse Minhoca aí, tem hora que ele fala uma coisa meio desconexa e tal, e você pode achar que é porque, não, o Minhoca fala umas bobagens. À vontade. Mas a partir do momento que você não é um bom profissional, que você não está fazendo aquilo que, teoricamente, para você desempenhar, você não tem um foco naquilo que tem, queira ou não, você acaba sendo mais cobrado.
E que me parece que é o caso do Crispim, diferentemente do Lucas Lima. Eu até cheguei a falar aqui na derrota para o Avaí, eu até falei, né? Deve ter muita gente aqui no chat que deve estar atrelando a esse fracasso do Fortaleza ao Lucas Lima. Quando, na verdade, o Lucas Lima jogou mal contra o Avaí, tem que ser criticado, mas ele passa longe de ser ele vinha jogando mal, mas ele vinha tentando. O Lucas Lima nunca deixou de ter... Esteve comprometido o tempo todo, pô. E aí, perceba, num problema desse que está acontecendo no Fortaleza, eu acho que é o pior momento sob a gestão do Marcelo Paes. O Lucas Lima era alvo fácil, cara. Fácil para bater. Fácil para dizer assim, é o Lucas Lima que tá tudo mutuando, que não quer nada com nada e tudo mais. E tem gente que faz isso. Cara. E é o Crispim, é o Kaiser, entendeu? São jogadores que aparentemente... E é bom lembrar, isso acontece quando o time tá mal, isso vem mais à tona, porque a água baixa e a merda acaba ficando pobre. Mas isso acontece também quando o time tá bem. Ano passado, o Fortaleza estava muito bem e tinha um problema com o seu goleiro, com o Felipe Alves. Tinha um problema seríssimo internamente, a ponto de ele ficar afastado, trabalhando afastado dos demais jogadores, e você via que realmente tinha um problema interno ali. Muita coisa acontece que a gente não sabe, né? Inclusive, de ter alguns o Felipe Alves tá negociando para sair do Juventude. Juventude quer mandar de volta. Pois é. Pelos mesmos motivos do Fortaleza. Até porque também não tá jogando. Então, assim, a gente sabe que tem muito jogador que não aceita muito ficar no banco, né? A gente, por exemplo, o Gabigol, Rogério Ceni lá, quando estava treinando, tirava o Gabigol, ele fazia uma cara meio enjoada. Por exemplo, se fala muito do elenco do Flamengo, que é muito mimizento, né? Que é muito, gosta de muito paparico. Então, o jogador de futebol é complicado. Nem todo mundo tem a mesma mentalidade. E aí é onde parte. E aí, eu não sei porque eu não trabalho internamente no Fortaleza. Mas algo aconteceu para ter esse afastamento do Crispim. Eu não acho que foi apenas a situação de ontem. Até porque se você olha só de maneira isolada, o cara foi afastado porque o cara foi comemorar o próprio aniversário. Realmente parece muito pouco. Mas aí eu vou pegar exatamente a fala do Luca de um pouco mais de um mês atrás. O Luca até falou, o Crispim, que está mais atrelado aí, está mais preocupado com a namorada dele, não sei o quê, está indo para a festa. Então, assim, já era algo recorrente. Para uma coisa dessa culminar nisso, certamente, Celso, não tenho dúvida. O grupo, o elenco, ficaria com raiva, seria contra. Então, alguma coisa internamente resultou nesse afastamento do Crispim, que ele não estava colaborando, assim como foi com o Felipe Alves, assim também como foi com o próprio Kaiser, como o Luca está mencionando aí na fala lá do Yuri, né, do Razão Tricolor. Então, alguma coisa interna que a gente não sabe, que tem alguma coisa de compromisso com a situação, com o momento, o time na lanterna, o time, sabe, oscilante, muito irregular na partida. E aí é que tá. É um jogador de qualidade que não está disposto a ajudar nesse momento. Parece estar alheio a essa situação. E aí é nesse ponto, assim, se eu soubesse alguma coisa que o Fortaleza ou o jogador estivesse fazendo de errado, eu poderia falar tranquilamente. Agora, foi uma coisa interna do Fortaleza, foi uma coisa interna. E aí vem exatamente essa situação. Geralmente, para quem sobra é o treinador, numa situação como essa, quando o time está mal. Nesse caso, e a gente fala muito isso, né? É mais fácil tirar o treinador do que tirar ali 15 caras, porque 15 caras não estão jogando nada. Nesse caso, foi tirado 2 peças do elenco. 2 peças foram afastadas. Agora é saber como isso vai resultar. Por exemplo, o Crispim vai se dedicar agora para tentar voltar. O Kaiser, aparentemente, não faz questão de voltar. E aí, como o Fortaleza também vai resolver isso? Tentar vender, saber se alguém vai ter dinheiro para pagar o que o Fortaleza pagou. São consequências dos próximos passos. Mas, em todo caso, foi essa decisão que o Fortaleza fez. E para isso, digamos, dar um clima melhor, só se a vitória tivesse acontecido, que foi o que aconteceu. Então, traz um componente de união melhor para esse elenco. Não é que vai resultar numa permanência, ainda tem muita coisa para a gente falar, né, sobre o jogo, mas, queira ou não, isso fechou mais o grupo, e aí agora esses outros jogadores estão afastados. Não sei como o Fortaleza vai lidar com essa questão. Eu queria que a gente analisasse um pouco melhor também essa situação de Kaiser, porque a de Crispim, como Luca já passou por isso, eu também já passei, eu acho que é importante a gente sublinhar também que ele está afastado, né? Ele não foi dispensado, ele pode retornar. Do elenco, não teve o contrato rescindido, até porque, e é esse o aspecto que eu quero destacar, não é simplesmente eu vou rescindir aqui o contrato e o problema está resolvido, né? Uma rescisão
contratual, ela vai representar um custo permanente até o fim do contrato para o clube, ou o clube pagar de vez o que tem até o fim, enfim, via de regra não é isso que acontece. Então, o jogador continua sendo um peso, ele continua fazendo parte do clube, ele só não está mais à disposição para você trabalhar com ele da forma que for, né? Então, uma rescisão contratual não é algo tão simples, né? Não acontece, a gente sabe que acontece, mas não é algo tão simples, tão comum, pelo menos. Então, a gente vai continuar analisando, acompanhando a situação de Crispim, para saber, por exemplo, como o Minhoca falou, se ele vai brigar para voltar a ter um lugar no time, se ele vai conseguir reconquistar o respeito dos demais companheiros, porque isso também faz parte do processo. Agora, o caso de Kaiser é um caso que eu considero diferente. Porque essa informação que a gente tem de qual canal? Razão Tricolor. Do Razão Tricolor, né? Então, quem é que trouxe a informação, Lucas? Yuri Pinheiro, que é um conselheiro do clube. Pronto, então Yuri trouxe... que é muito próximo do presidente Marcelo Paes, inclusive. Pronto. Então há informação de que o técnico Vojvoda teria pedido para Kaiser fazer parte do grupo que ia disputar o jogo com o América, e a partir desse testemunho ele teria se negado, né, a compor o grupo, a estar à disposição de Vojvoda. Então, aí já se abrem outras possibilidades. Não sou expert em direito e muito menos em direito esportivo, mas imagino que aí a gente já veja algumas possibilidades, porque aí já é um profissional se negando a desempenhar o papel, a trabalhar, né? Ele foi contratado para trabalhar e está se negando a trabalhar. Então, talvez tenha espaço para algumas observações. Agora, imagino que também não tenha mais espaço para Kaiser, porque pelo que se vê, não tem interesse dele. E aí já é um problema, porque o Fortaleza fez um investimento gigante em Kaiser. O maior da história, né? Sim, o maior do futebol cearense. 6 milhões. O maior do futebol cearense, exatamente. E foi apostando que Kaiser mostrasse um comportamento diferente. Porque ele já vinha dando indícios de falta de comprometimento com a própria carreira, desde o Atlético Paranaense, por exemplo. Eu vi alguns torcedores do Atlético comemorando a saída dele, né, quando ele foi para Fortaleza, da forma como se deu. Então, agora ele já está mostrando para o mercado mais uma vez que o problema persiste. Isso é ruim para o próprio Fortaleza. Isso é ruim para o próprio Fortaleza porque o valor de mercado de Kaiser vai diminuindo à medida que as merdas dele vão se acumulando. E queria também que vocês trouxessem uma leitura sobre essa questão específica, a de Kaiser. Cara, eu posso começar aqui, Lucas, rapidinho? Até à vontade. O Kaiser, assim, né? O Lucas já tinha mencionado antes aqui essa questão do investimento muito alto para um jogador que não era bem uma certeza. Assim, foi um jogador que apareceu muito bem no Atlético Goianiense, foi para o Atlético Paranaense, mas como você falou, Celso, a última temporada dele foi, sabe, ali, com algumas situações que deixavam um ponto de interrogação se ele seria um grande nome, né, a se investir do valor que o Fortaleza investiu. Acho até que o Fortaleza trazer um jogador da qualidade do Kaiser foi boa, mas no valor que foi pago, teria que ser uma garantia maior de um jogador que fosse dar certo. E desde o começo, sempre houve uma justificativa para o Kaiser não se firmar. Eu cheguei a falar aqui, ter jogador de qualidade no banco não é um problema, porque Romero e Kaiser chegaram com um patamar como se fossem titulares e ainda tinha o caso do Moisés, que começou melhor do que os dois. Então, certamente, um dos dois iria para o banco, ou o Kaiser ou o Romero. O Romero conseguiu corresponder mais. E o Kaiser, além de não conseguir entrar na melhor forma física, né? E aí muito se fala disso, da questão do comprometimento, porque aparentemente, não tenho informação, mas aparentemente ele estava insatisfeito com a reserva. E olha que é bom lembrar, ele chegou o momento a ser titular do Fortaleza, ali no começo, no final praticamente da Copa do Nordeste, começo da Série A e começo da Libertadores. O Kaiser, ele era o titular e ele não conseguia apresentar bons jogos. E aí, cada jogo que se falava, o Kaiser
A cada jogo que passa, o Kaiser está se tornando muito caro, muito caro, muito caro, porque não está correspondendo, não está assim, e se incomoda muitas vezes quando não é acionado. Nos últimos jogos, a gente até estranhava por que o Romarinho era opção, por que o Torres era mais opção do que ele, porque um cara do investimento desse, não entrar tinha alguma coisa estranha. Então, talvez fosse uma questão de que o Vojvoda, entendendo, tipo, olha, eu tô vendo esse jogador aqui e esse jogador não tá fazendo aquilo que eu tô pretendendo. E aí esse jogador passa, e aí eu vou trazer uma informação, enfim, eu não vou falar a fonte, obviamente, mas assim, eu fiquei sabendo de uma informação de umas 3 semanas atrás que o Kaiser já estava com uma conversa com o Vasco, com o pessoal do Vasco. Ele já tinha falado o seguinte, eu estava no meio do almoço e um jornalista conversando comigo passou essa informação. Cara, tem um cara, um setorista do Vasco, que conseguiu uma informação que o Kaiser está querendo sair do Fortaleza. Que ele não está totalmente contente, porque ele foi para o banco, não está tendo espaço e tudo mais, e ele quer ir para um outro clube. E ele queria muito ir para o Vasco. Ele estava com esse interesse de ir para o Vasco. E aí, quando rolou essa história, cada jogo que passava ficava muito claro que ele não estava sendo opção. Então, alguma coisa internamente, né? O que eu acho que foi desnecessário do Vojvoda fazer não precisava ter colocado ele ali no banco, por exemplo. Porque a cada jogo que o Fortaleza não ganhava e ele não utilizava ele como primeira opção, ficava essa dúvida. Tem alguma coisa estranha no ar. E agora a gente sabe o motivo. O Kaiser, aparentemente, não quer mais fazer parte do Fortaleza. E aí, na matéria que até o Povo trouxe com exclusividade, acho que foi na sexta-feira, exatamente trazendo essa informação. O Kaiser não vai mais atuar pelo Fortaleza, não deve atuar, né? Obviamente não é uma afirmação, mas não deve atuar por conta dessa questão interna. E aí é onde entra essa questão, sabe, que você falou. É um jogador que o Fortaleza investiu muito alto e para o Fortaleza não sair com prejuízo, que obviamente já tem um certo prejuízo de não ter dado nada, né, dentro de campo, praticamente não conseguiu dar nenhum tipo futebol, né? Teve o prejuízo o futebol não entregou, né? O que o Fortaleza agora pode tentar fazer é tentar ter um risco mínimo de perda para uma futura venda. Quem vai comprar? Aí eu não sei. Né? Tem vários clubes aí, o Grêmio já se mostrou interessado, até disse que tem uma conversa avançada e tudo mais, mas o Fortaleza precisa reaver pelo menos 70% desse dinheiro para não ser um prejuízo tão grande, porque se conseguir vender pelo valor ou a mais, negoção, lucro, pô. É lucro demais. Não, mas a situação para o Fortaleza é tentar ganhar o máximo possível com uma possível venda. É um jogador que não deu certo, então pronto. A bronca, um Vasco, um Grêmio, enfim. A bronca aí, Minhoca, é porque aí você, tipo, vai se colocar no lugar do Vasco, tá? Ou do Grêmio, vamos supor. Tá negociando já com o cara. O Grêmio também. Para tirar Kaiser do Fortaleza até sexta-feira era um valor. Era um preço. Para tirar agora é outro. Já porque eu, como Vasco, vou falar, velho, tu tá com esse pepino aqui para descascar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar aqui. Bora dividir o salário. Dividir o salário já é lucro pro Fortaleza. Que é o que eu tô falando. O contrato persiste aí. Hoje em dia o contrato fica aí, velho. Sabe, quer me dispensar? Tá beleza, velho. Vai, eu paro de jogar, mas você vai continuar tendo que me pagar tudo bonitinho, como tá no contrato aí, e pronto, velho. Então, por isso que eu tô falando que tem aspectos, e ressalto que não sou especialista em direito, e muito menos esportivo, mas que talvez alguém fale, mas aqui quando ele se negou, aqui a gente tem um espaço que dá para, quem rescindiu foi ele. Essa parte jurídica, né, é só o tempo vai dizer se houve algum erro dele, né, como jogador, e tentar, enfim, alguma outra coisa, mas certamente tem ali, acho que tem muita coisa ainda para rolar. Essas próximas semanas não se acalmam, quer dizer, podem se acalmar se por acaso o negócio fechar, alguém vir aqui levar, e aí, como você falou, pagar parte do salário ou comprá-lo, que aí eu acho que uma situação seria difícil. Se empatasse, feito tu falou, se empatar, mas se feito tu falou, se acontecer pro Fortaleza, acaba sendo um pouco de alívio, né? Mas assim, mas já é prejuízo. Se empatar, porra, o Fortaleza tem em mãos aí a mesma coisa que ele tinha para investir em casa, fazer outro investimento de grande porte. Mas ainda é prejuízo. Agora eu imagino que vem prejuízo pela frente. Só de salário e bicho foram 2 milhões. Porque, queira ou não, já foi gasto, né?
Já foi um gasto que não teve retorno, né? Então, de certa forma, por exemplo, agora tá no prejuízo, né? Agora Ângelo Henrique recuperar, né? veio de graça, de um salário relativamente alto, mas Ângelo Henrique decidiu os jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ele se pagou, por causa de 2 jogos, mas ele se pagou. Agora o Kaiser se pagou quando? Nunca. Ele só deu prejuízo, cara. E olha, não fez um Kaiser, jogo relevante, né? Não fez uma partida decente. O único jogo relevante foi aquele da Atlético de Alagoas, foi 5-1, né, cara? Então, mas era um jogo que Fortaleza provavelmente com o CN faria 5-1. Ele não foi. E teve o outro gol dele, pegou do Colo-Colo, que tava 2-0, não mudou muita coisa, né? Aquele jogo ali. E fora isso, nada. O Kaiser não fez literalmente nada pelo Fortaleza. Ele não decidiu um título, ele não decidiu uma vaga, ele não decidiu um jogo de brasileiro. Ele jogou 6 jogos no brasileiro. Cara, o Kaiser. Quantas vezes eu critiquei o Kaiser aqui quando ele entrou? Disse que ele entrava em campo, o time morria. Ele teve uma minutagem baixa? Teve. Ele jogou um pouco, nem 10 jogos completos, se for colocar aqui em minutagem. Mas o que ele jogou foi deprimente. Lastimável mesmo. Muito abaixo. Né? É um cara que sai. Ele é o pior custo-benefício da história do Fortaleza por muito. Muito mesmo. Porque muita gente, Celso e Thiago, se apegar, por exemplo, ao fato do David, que hoje está no Inter, deve pegar uma belíssima pena pelo socão que ele deu no Lucas Piazon hoje, né? Deu por trás do Lucas Piazon, no fim do jogo, vai pegar uma pena daí, se segure. Vou procurar também, ainda não vi, não. E o David, ele passou a render depois de meses de Fortaleza. Meses, mas já quase no final da primeira temporada, mas rendeu, eventualmente rendeu. Não tem comparação, não. Não tem comparação. Não tem comparação, pô. Cara, o David acho que é o segundo artilheiro do Fortaleza em Copa do Brasil. Ele decidiu várias classificações na Copa do Brasil. Não. E pô, nem se compara. Nem se compara. Ele tava paga. Fora que o David foi vital pro Fortaleza ficar em 2020 e vital na vaga da Libertadores do ano passado. Vital. O Kaiser, o pessoal se confiava muito na situação do David, né? O David demorou para encaixar. Mas o Kaiser, cada momento que ele entrava em campo, né? O pessoal pedia muita minutagem ao Kaiser, mais minutagem, e com uma certa razão, mas a cada momento que ele entrava em campo, ele nunca justificava mais minutagem, sabe? Tiveram situações, aqui por questões legais eu não posso divulgar, porque ninguém merece processinho, né? Ninguém merece receber a vista do processinho. Por favor. Mas houveram situações complicadas, né? Então, essa última, né? Que aí eu me senti confortável para falar, porque o Yuri é juiz, qualquer coisa a gente coloca nas contas dele, né? Que ele deu informações, só repercutiu. Pô, nem sabia, mas tô mais seguro, viu que eu falei o nome dele aqui. Yuri Pinheiro do Razão Tricolor, não, deixando muito claro. Ele é a fonte. Mas o Kaiser, cara, ele é um jogador que ele já tinha esses problemas no Atlético Paranaense, né? De lesão, problema de extracampo. E uma coisa que eu, pessoalmente, não sei dizer, mas uma impressão que eu sempre tive, já comentei aqui em live, já comentei comigo, eu falei, cara, o Kaiser sempre me pareceu estar acima da forma. Ele sempre me pareceu mais pesado. Ele nunca me pareceu estar em forma desde que chegou no Fortaleza. Eu sei que ele é mais fortinho, mas ele estava mais do que o normal, do que a gente é acostumado a ver ele. Então o Fortaleza, ele já vai ter prejuízo. Se o Fortaleza vender o Kaiser por 10 milhões, ele vai ter prejuízo. Ele tem prejuízo porque ele já vai gastar 6 milhões, que podem chegar a 7 ainda no final do ano. Ele tem prejuízo porque ele já gastou pelo menos 2 milhões, uns 2 milhões ele já teve gasto com premiação. Salário e premiação já deve estar para 2 milhões, 2 milhões e meio, se duvidar. Então, salário alto. O Kaiser não deve ganhar menos de 250 mil no Fortaleza. Botando muito por baixo. Né? Botando por baixo. Então, é um jogador caro, além de tudo. E é um jogador que nunca trouxe de volta nada para dentro do campo. E além de dar esse peso moral para o clube. É um peso moral que ele trouxe para o clube. Então foram 6 meses perdidos, sem ir no mercado, com um jogador que não rendeu, que não trouxe nada, que deu problema. E o Fortaleza, cara, hoje o Fortaleza estava no banco de reservas com 2 goleiros e uma ruma de sub-23. Então, causa um problema. Eu acho que, eu vejo assim, eu espero fielmente,
né? Porque mesmo que o Kaiser saia hoje do Fortaleza, ele só estreia daqui a 28 dias no próximo clube dele, se ele for para o Brasil. Ele pode ir para tanto Série A quanto Série B, que ele só tem 6 jogos na Série A. Então, se ele for sair para outro clube brasileiro, só estreia dia 18, só pode estrear depois do dia 18 de julho, né? Então, ele ainda vai ser o problema do Fortaleza por pelo menos mais um mês. Pelo menos mais um mês. Isso caso ele queira depois ficar e se arrepender e jogar bola, que eu acho hoje que muito difícil. Porque eu, por exemplo, nesse Mas caso... Mas eu digo que eu acho era a melhor saída possível para o Fortaleza. Eu nem acho que ele... O quê? Ele se arrepender? Ele se arrepender e começar a jogar bola, velho. Pô, mas imagina aqui, eu tô aqui no 45, eu digo, bicho, eu não vou hoje não. Não, velho, eu não quero. Acho completamente improvável, acho essa mais improvável das possibilidades. Por isso que eu tô dizendo, seria o maior lucro possível pro Fortaleza no sentido de ganhar o cara para o qual ele contratou, velho. Tá entendendo? Porque o que eu tô dizendo, Lucas, é que eu não acho que o Fortaleza vai conseguir um bom negócio no mercado agora. Não vai, não. O Fortaleza pagou. Cara, sabe o que eu tô me sentindo agora? E eu acho que é o que o Marcelo vai estar assim. É como se você chegasse e pedisse 3 hambúrgueres super caros no iFood, um pra você, um pra mulher, um pro pivete. Gastou tipo R$120 de iFood e o sanduíche é uma porcaria. Eu acho que é o sentimento que o Marcelo Paes, dentro das proporções, deve estar sentindo. Pô, velho, eu gastei 6 milhões esse bicho aí. Que dor de cabeça, cara. E que todo clube tá passível, né, Celso? Assim, nossa senhora. Todo clube tem um péssimo investimento, muito caro feito. Mas o problema é que o Fortaleza não tem. Fortaleza não tem gordura para isso. Correto. O Ceará teve com o Wesley, o Flamengo teve com o Vitinho na época. Aquele do Wesley foi. Aquele do Wesley foi assim, todo clube foi surreal, cara. Todo clube tem um investimento muito mal feito. E aí é que tá, né? É tentar reaver parte desse prejuízo, que não vai ser barato. Não vai. É por isso que eu tô dizendo, até para não ficar confuso para parte da galera aí, que eu tô dizendo assim, que eu acho que o melhor eu acho tão improvável o Fortaleza conseguir um bom negócio no mercado e compensar no mercado o prejuízo que está tendo com o Kaiser até aqui, que eu acho que a melhor saída para o Fortaleza seria Kaiser começar a jogar bola e começar a meter gol para dentro. De tão improvável que eu acho o Fortaleza conseguir um bom negócio, que é um fumo grande, pô. É 100 milhões de reais, fora salário, fora... Irmão, é muita grana, pô. É muita grana. É muita grana. E é o que eu tô dizendo, não é simplesmente não quero mais e pronto, tá resolvido. Não é. Esse dinheiro tá aí. Ele continua sendo funcionário de Fortaleza. Jogando ou não jogando, o Fortaleza vai continuar tendo que pagar salário dele. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer brigar com a legislação. É isso aí, é assim que funciona. Por isso que o Fortaleza tem que ter muito cuidado na hora de lidar com essas informações, na hora de lidar com o andamento, a sequência dessa negociação. Porque, no fim das contas, a gente está falando de um ativo do Fortaleza. É isso que eu quero dizer. A gente está falando de um ativo do Fortaleza. É bom lembrar. O Fortaleza emitiu nota no caso do Crispim. Não emitiu nenhum tipo de nota quanto ao Kaiser, né? O Kaiser, no caso, a imprensa que descobriu, no caso, né? Foi o pessoal lá do Povo. E até agora não tivemos nada, né? Como tem essa nova informação aí. Eu acredito que ele esteja negociando. Então alguma coisa pode estar ou encaminhada para uma negociação. O Fortaleza praticamente... Por exemplo, hoje, quando foi falar o boletim médico, não tinha nada sobre Renato Kaiser. Nada sobre Renato Kaiser. E eu acredito que seja Série A, viu? Eu acredito que seja Série A por quê? Porque hoje o Kaiser faria 7 jogos se jogasse. Isso, pode ser também, né? Verdade. Obviamente, assim, ele aparentemente, né? Tudo no caso, nenhum dos dois times que a gente falou aqui, né? Nem Grêmio, nem Vasco. Né? Mas, assim, se ele fosse realmente tivesse encaminhado com o Grêmio, não faria não mal ele jogar hoje. Mas assim, talvez, o Luca, assim, porque, tipo assim, ele tá aberto, né? Para qualquer situação. Se ele vai hoje pro jogo e entra, se o Vojvoda utiliza, ele já se torna inútil para um time de Série A. 19 clubes. Como não tem nenhuma negociação ainda fechada, até agora a gente não tem essa informação, pode ser que não dê certo nem com o Grêmio, nem com o Vasco, e aí uma outra equipe, um Botafogo, enfim, qualquer outra equipe do Brasil de uma Série A possa estar também entrar no Zahavi melou, né? Porque, não vi o Botafogo não, o Zahavi melou, né?
queira ou não, essa informação agora tá aí no mercado, né? Ó, o Fortaleza tá com um atacante que não vai mais utilizar. Azedou lá o clima e o cara tá no mercado. Quem tá precisando de centroavante? Pronto, aí vai começar negociações. Minhoca, você até destacou um ponto que talvez aí consiga fazer com que o Fortaleza minimize aí o seu prejuízo, mas ainda assim Não, acho pouco provável. Acho pouco provável Eu que acho, a galera se, eu acho a galera assim, se fala. tentar repassar, ganhando É, alguma coisa, ganhando alguma coisa. isso. O grande Perfeito. problema é se continuar e aí até o final, até porque Exato. assim, tá na cara que assim, azedou, né? Não tem Azedou. mais clima para voltar. Aparentemente não tem mais clima para voltar. Internamente, aparentemente já acabou essa possibilidade. Perfeito. Ele, inclusive, não estava ontem nos protestos do PC. Eu não vi nas Na imagens. conversa, né? Não vi.